Os hologramas são registros de objetos que, quando iluminados de forma conveniente, permitem a observação dos objetos que lhe deram origem. Ao contrário das fotografias, que apenas permite registar as diferentes intensidades de luz proveniente de uma cena fotografada, os hologramas registram também a fase da radiação luminosa proveniente do objeto. Nesta fase está contida a informação sobre a posição relativa de cada ponto do objeto iluminado, permitindo reconstruir uma imagem com informação tridimensional. Como se fazem? A construção de um holograma necessita de uma fonte de luz laser para a iluminação do objeto que se pretende registar. A luz proveniente do laser é dividida em dois feixes, sendo um dos feixes utilizado para iluminar o objeto. A luz refletida é dispersa pelo objeto e a luz proveniente do segundo feixe é depois recolhida simultaneamente pela superfície onde se vai registar o holograma. Onde se registram? Os materiais onde se vai registar um holograma são diversos e variam de acordo com a aplicação que se pretende dar ao holograma. Na produção de um holograma, a propriedade comum a todos os materiais é a de ser sensível à luz. Os materiais mais utilizados são películas ou placas de vidro revestidas com emulsões de cristais de halogenetos de prata e gelatina. Outros materiais também muito utilizados são películas de materiais poliméricos, cujas ligações químicas se quebram por exposição à luz. Propriedades. Em termos físicos, os hologramas têm propriedades diferentes de outros meios visuais. A primeira delas é a perspectiva, ou seja, observar o holograma de diferentes posições com profundidade. A segunda propriedade é a associatividade, que é quando um holograma é criado pela associação de duas ondas, sendo uma a onda que ilumina o holograma, podendo ser perpendicular ou paralela ao mesmo. Estas duas ondas estão presentes durante a gravação, ondas R e S, e ambas são associadas ao holograma que elas geram. Por fim, temos a terceira e última propriedade, denominada distributividade. No caso de uma fotografia, a destruição de uma parte dela também destrói parte da informação, fazendo com que a imagem deixe de ser completa. Já com hologramas, isto não acontece e não há perda de informação. Apenas a qualidade e resolução da imagem é afetada. Segurança. Em Portugal existe desde 1996 um laboratório de criação de hologramas para a segurança e uma fábrica de reprodução em massa dos mesmos, que constituem os únicos locais de produção de hologramas de segurança na Península Ibérica. Funcionando em conjunto, estas duas instituições produziram muitos dos hologramas do nosso dia-a-dia, como por exemplo o passaporte e bilhetes de espetáculos. Para finalizar este tema, segue um exemplo de um holograma criado em 2012 para recriar um artista. O que é? A realidade virtual é uma tecnologia de interface entre um utilizador e um sistema operativo. Através de recursos gráficos 3D ou imagem 360, o objetivo é criar a sensação de presença em um ambiente virtual diferente do real. Para isso, essa interação é realizada em tempo real, com o uso de técnicas e de equipamentos que ajudam na ampliação do sentimento de presença do utilizador no ambiente virtual. Esta sensação de presença é usualmente referida à história. O conceito de realidade virtual vem, pelo menos, desde a década de 70. Já então, Myron Kruger utilizava o termo realidade artificial nos seus estudos de combinação de computadores e sistemas de vídeo. O conceito de realidade virtual é associado a Jaron Lanier, fundador da VPL Research. Originou este termo no início dos anos 80,
para diferenciar as simulações tradicionais feitas por computador das simulações envolvendo múltiplos utilizadores em um ambiente partilhado. Características. A primeira é a imersão, que é quando o utilizador tem a sensação de estar dentro do mundo virtual e que é capaz de manipular os objetos ali presentes como se fossem reais. Visto que o desenvolvimento tecnológico, estes objetos passaram a responder às interações realizadas pelo utilizador. Segundo, temos a interação, que é quando o utilizador manipula os objetos virtuais. E por fim, um envolvimento, que trata da exploração de um ambiente virtual. Tipos de realidade virtual. Os sistemas de realidade virtual diferenciam-se conforme os níveis de imersão e interação do utilizador. Os níveis são determinados pelos dispositivos de entrada e saída de dados e da velocidade e potência do computador. O primeiro tipo é a telepresença, que é um ambiente comum que é partilhado por vários utilizadores em lugar diferente, encontrando-se no mesmo ambiente virtual. A segunda e última é a teleoperação, é uma ação à distância, por exemplo, a teleconferência ou a utilização de robôs virtuais para trabalhos inumanos. Sistemas. Temos 4 tipos de sistemas de realidade virtual, sendo o primeiro a realidade virtual simulação, que se utiliza, por exemplo, em dispositivos que façam com que o utilizador se sinta no mundo virtual, quando na verdade não está. Em segundo, temos a realidade virtual de projeção, em que o utilizador está fora do mundo virtual, mas consegue comunicar com personagens ou objetos virtuais. Terceiro, temos a realidade virtual aumentada. Utiliza um capacete específico que combina imagens entre o mundo real com o mundo virtual. E por fim, temos a realidade virtual da mesa, ou seja, a utilização de monitores e óculos em conjunto com o projetor, onde o utilizador vê o mundo virtual. Aplicações. A realidade virtual expandiu-se em áreas comerciais tais como jogos de entretenimento, comunicação à distância, simulação e treino de pilotos de avião, teleconferência, arquitetura e urbanismo, engenharia mecânica, concepção de projetos para diversas áreas, segurança pública e, por fim, tratamento de transtorno do pânico. Para concluir este tema, segue um exemplo de uma simulação de realidade virtual. O que é? Designa-se realidade aumentada ou a integração de elementos ou informações virtuais a visualizações do mundo real através de uma câmara e com o uso de sensores de movimento. O uso mais popular da realidade aumentada é o entretenimento através dos filtros para as fotografias em redes sociais e jogos. Um utilizador da realidade aumentada pode utilizar óculos translúcidos ou câmaras acopladas a um dispositivo e, através destes, poderá ver o mundo real, bem como imagens geradas por computador e projetadas no mundo. Tecnologia. Por começar, temos o hardware, seguida display, HUD, espacial, o tracking, o networking e o computador. Design da realidade aumentada. O design é feito através de software e algoritmos, desenvolvimento, design visual, design de interação e design de contexto. Realidade aumentada móvel. A realidade aumentada móvel é uma combinação da realidade aumentada com tecnologia móvel de telemóveis com ligação online. Quando a câmera do telemóvel é apontada a um objeto, com logos ou formas reconhecidas por realidade aumentada, tais elementos são substituídos por gráficos 3D enquanto o resto permanece igual. Realidade aumentada em ambientes abertos. Uma nova e maior área das atuais pesquisas gira em torno da realidade ampliada, fora de ambientes fechados. GPS e sensores de orientação permitem aos sistemas de computação levarem a realidade aumentada para ambientes mais amplos e abertos. Atualmente, a BMW utiliza óculos dotados de acelerómetros
de 2 eixos e softwares em realidade aumentada para a manutenção dos seus automóveis. Com isso, os mecânicos conseguem vislumbrar a manutenção e as ferramentas a serem utilizadas em cada etapa da manutenção. A Apple também investiu no ramo da realidade aumentada, focando na utilização do mesmo em jogos para telemóvel, diferenciando a tecnologia como a R+, que foi momentaneamente exclusiva para os seus dispositivos. Um dos primeiros programas a utilizar este recurso foi o jogo Pokémon Go. Este recurso permite que o utilizador tenha uma imersão maior no jogo, interagindo com o espaço real à sua volta. Para concluir este vídeo, segue um exemplo de realidade aumentada.